Canal Pretz FC no YouTube, quero falar sobre os jogos da quarta-feira do Campeonato Brasileiro, mas com destaque para duas partidas. Primeiro, a vitória do Flamengo sobre o Bahia por 5-3. 5-3, tive a oportunidade de comentar esse jogo na arquibancada EI, no YouTube do Esporte Interativo. E um jogo agradável de se ver pela atuação do Flamengo, que praticamente começou o jogo ganhando por 1-0, e depois com autoridade, com mais qualificação técnica, jogando bem mais do que o Bahia muito nervoso. O Flamengo chegou a fazer 3-1 no primeiro tempo, virou 3-2, é verdade, após uma falha do goleiro Gabriel, mas depois no início da segunda etapa o Flamengo matou o jogo, fazendo 5-2 e depois adotando até uma postura protocolar contra o nervosismo do Bahia. E aí eu quero fazer o registro que o Domenech, aos poucos, vai realmente fazendo o que todo mundo espera. Roda o elenco muito qualificado do Flamengo, mas não muda a forma de jogar. O Flamengo mandou no jogo, muito eficiente, atacou com muito perigo e podia ter tocado 7-8 no Bahia. O Bahia é um time muito nervoso, muito agitado, com os jogadores de cabeça baixa e com o Roger Machado num conflito interno com eles. O que aconteceu depois do jogo? Roger Machado acabou sendo dispensado. E durante a transmissão eu falei, se o Guilherme Belintani, presidente, que é considerado um vanguardista de 42 anos e que faz uma boa gestão, mantiver o que ele escreveu, onde ele apontou 10 motivos para manter o Roger Machado no cargo, mesmo sob muito protesto da torcida, o Belintani, por coerência, manteria o Roger para o próximo jogo contra o Inter. Mas não. O que aconteceu? O Belintani não resistiu às pressões e também ao dinamismo. Ao dinamismo não, né? Ao resultadismo no futebol. O Bahia realmente não jogou bem. O Bahia poderia ter tomado uma goleada histórica. E em nenhum momento assim mostrou uma grande organização, um grande poder de reação. Alguns jogadores desanimados, de cabeça baixa. Mas será que vai tudo para conta do treinador? O Roger foi bicampeão estadual. Isso não teve nenhuma importância. Foi vice-campeão da Copa do Nordeste. Também não teve importância. Foi eliminado para o River do Piauí na primeira fase da Copa do Brasil. Teve importância, mas ele foi mantido. Porque naquele momento o presidente achava que o time é que tinha ido mal. Contra o Flamengo, não dá para dizer que o Roger tenha escalado mal. É que você já sai perdendo num erro absurdo do teu goleiro Anderson com o zagueiro Lucas Fonseca. Você entrega um gol para o adversário. E aí, pela maior qualidade técnica do Flamengo, o time do Bahia foi amassado e poderia realmente ter sofrido uma goleada histórica. 5-3 saiu barato muito mais por erros do Flamengo e por um relaxamento rubro-negro do que por uma própria disposição do Bahia. Então a troca do Roger Machado é mais um desgaste do futebol, do dia a dia e também pressão da torcida nas redes sociais. Porque quando o Belintani falou em coerência e falou em papo reto com o Roger Machado, foi elogiado por todo mundo, mas isso não durou 24 horas e o Roger acaba sendo dispensado do comando técnico do Bahia. Mais um treinador que cai no Campeonato Brasileiro, o 6º em 7 rodadas na competição. Flamengo jogando muito bem. O Everton Ribeiro disse que o Flamengo entrou no campeonato. Sim, para mim o Flamengo é o favorito, eu tenho dito isso há um tempão. Ainda é o favorito, está 5 pontos atrás do Internacional e é o melhor time, tem o melhor elenco e se mantiver a normalidade e jogar tudo que sabe de uma maneira tática e técnica interessante, será campeão brasileiro novamente. É isso que eu penso do Flamengo em relação ao campeonato inteiro. Foi um bom jogo do Flamengo e poderia ter tocado, repito, 7-8 no Bahia, terminou ganhando por 5-3. Saindo do Flamengo e indo para Palmeiras e Internacional, jogo que era muito esperado. O líder do campeonato teve a vitória na mão, com o pênalti marcado pelo Thiago Galhardo nos acréscimos, e aí em seguida tomou gol de empate num cabeceio do Luiz Adriano. Foram 3 minutos, os 3 minutos dos 2 gols foram muito melhores do que o jogo inteiro entre Palmeiras e Inter. Até saírem os 2 gols, eu estava comentando aqui internamente dizendo o seguinte, é o pior Palmeiras e Inter da história entre os dois, em jogo disputado. Palmeiras e Inter, que historicamente sempre fizeram jogos muito bons, com gols, com disputas. Foi horrível tecnicamente o jogo, horrível. Agora, o empate foi bem melhor para o Inter, que veio a São Paulo, enfrentou um adversário grande, tão grande quanto o Inter, e acabou empatando e levando um ponto para casa. O Palmeiras está invicto ainda, com 2 vitórias e 4 empates, tem um jogo a menos em relação ao Inter, mas futebol péssimo, horrível. Tem nada o Palmeiras. O Palmeiras tem uma boa defesa, um goleiro bom, tem um centroavante que decide em bola aérea, mas a bola não chega nunca. O Palmeiras não troca passes.
E o Vanderlei Luxemburgo, que tinha aquela frase quando ele tinha grandes times na mão, né? O medo de perder tira a vontade de ganhar. Agora o discurso do Luxemburgo é o seguinte: primeiro não perder para depois pensar em ganhar. Esta é a frase que ele está utilizando agora, porque é isso que o Palmeiras está fazendo. E a escalação dele, com um atacante só, 3 volantes mais 2 meias, time sem criatividade, escalação horrível. E aí quem escala mal mexe bem, mas nem mexer bem ele mexeu, porque ele botou o Ramírez, não tirou um volante para tentar ganhar o jogo. E os melhores momentos do Palmeiras foram logo depois do gol sofrido, mas por pouco tempo. Então é muito pouco para uma equipe que está invicta e que hoje vive um resultadismo, mas com um futebol horroroso de se ver, com o elenco que o Palmeiras tem na mão para a realidade do futebol brasileiro. Então, Vanderlei Luxemburgo, depois de ter caído o Roger, eu não sei se o Vanderlei Luxemburgo vai aguentar mesmo com a invencibilidade, porque o Palmeiras não evolui tecnicamente e nem taticamente. E aí vai para o treinador. É o treinador com a sua comissão técnica que precisa definir isso. Então eu não ficaria surpreso se o Vanderlei Luxemburgo também no final de semana, se o Palmeiras perder para o Red Bull Bragantino, se ele vai aguentar, ou nem precisa perder, se jogar mal de novo e empatar apenas, eu não sei se ele vai aguentar, porque pelo que eu sei, a diretoria do Palmeiras, começando pelo seu presidente, está bastante insatisfeita com o trabalho e com o futebol apresentado, apesar do título de campeão paulista. Título estadual, a gente sabe, dura 90 minutos e a cobrança sempre é pelas competições maiores. Libertadores, Brasileiro e Copa do Brasil. E tudo isso o Palmeiras terá pela frente ainda. Mas jogando desse jeito aí, não vai a lugar nenhum. Futebol horroroso, nenhuma criatividade, nenhum trabalho de passagem de lateral, de jogada armada, ou vive da bola aérea, ou vive do erro do adversário, né? ou de um gol de cabeça. É isso, que a bola aérea que eu estava falando, Gomes e Luiz Adriano, que são os 2 melhores jogadores do time. A bola não passa mais no meio de campo, não tem mais nada. Realmente é duro ver o Palmeiras jogar, mesmo que o Palmeiras esteja invicto no Campeonato Brasileiro. O Internacional líder, 16 pontos, saiu com 1 ponto ganho, e o Palmeiras acabou, pelas circunstâncias, somou 1 ponto, mas com o futebol apresentado deixa muitas dúvidas para todo mundo no Verdão. Nos demais resultados, a destacar aí Santos e Vasco, empate. O Vasco consegue 1 ponto importante, o Santos patina, porque essa é a realidade do Santos, não tem jeito. Atlético Paranaense e Bragantino com o novo técnico Maurício Barbieri, assume agora, empatou 1-1, bom resultado para o Bragantino, para o Furacão nem tanto. O Coritiba conseguiu 1 pontinho lá no Rio contra o Botafogo, o jogo foi horroroso pelo que eu vi por cima, mal também. E o Fluminense, esse sim, teve um prejuízo, que estava ganhando o jogo contra o Atlético Goianiense, mas aí perdeu um jogador, o jogo ficou ruim, ficou igual e acabou perdendo 2 pontos no Maracanã para um time fraco como o Atlético Goianiense. O Corinthians ganhou também, resultado muito melhor do que a atuação, mas um resultado importante para melhorar um pouco o ambiente e também a situação do técnico Thiago Nunes. Destaque para a vitória do Corinthians pelo resultado, porque o futebol apresentado, mais uma vez, foi bem fraquinho contra o fraquíssimo time do Goiás. Então os destaques foram a grande vitória do Flamengo, poderia ter tocado 7-8, lamento pela demissão do Roger Machado, numa incoerência do presidente Guilherme Belintani, que o seu discurso vanguardista e positivo e transparente não durou 24 horas, e também lamentei em ver um Palmeiras e Inter como um dos piores jogos entre os dois na história de 2 das equipes que podem levar o título brasileiro. Talvez não com esse futebol apresentado, mas pelo menos pela realidade do futebol brasileiro. Canal Pretos FC no YouTube, sempre um prazer muito grande ter todo mundo por aqui, uma honra, uma satisfação. Quem ainda não se inscreveu, peço que venha conosco, me ajudando a chegar aos 100 mil inscritos para eu dividir aquela placa do YouTube com todos vocês, tá certo? Muito obrigado pelo carinho, pela audiência de sempre, um grande abraço, bom descanso para todo mundo e não se esqueçam, saúde sempre!